Qual é o texto que Lutero, melhor dizendo, estava lendo quando ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus? Quem se lembra? Ninguém. Nunca souberam disso? Hã? Alguém já assistiu o filme Lutero? Já? Quem não assistiu o filme Lutero, assista. É muito bom para você conhecer realmente um pouquinho da reforma protestante. É muito bom esse filme, traz muito da nossa história, né? Então vale a pena você ler e assistir o filme. Muito bem. Então, já que vocês acertaram, né? É o texto de Romanos, capítulo 1. Isso, acertou? Ah, viu? Romanos 1, tá certo? Nós vamos ler a palavra de Deus. O texto que vamos ler, versículos 16 e 17. Martinho Lutero, quando ele estava estudando a Bíblia, para quem não sabe, né? Aliás, quantos aqui sabem quem foi Martinho Lutero? Ou melhor dizendo, quem não sabe, quem não conhece a história de Lutero, levanta a mão. Não é errado não saber, né? Errado é ficar sem saber, não é verdade? Então, Martinho Lutero era um monge, tá? Agostiniano, tá? Isto é, um monge da ordem de Agostinho. Aprendeu com o que ficou famoso, chamado Santo Agostinho. Ele, Lutero, estava meio insatisfeito, porque na época a sua igreja estava vendendo o perdão de pecados. Olha só, então quem tinha mais dinheiro tinha pecados grandes, entre aspas, né? Não existe tamanho de pecado, tinha pecados grandes perdoados. Quem não tinha com que pagar o perdão, quem não tinha como comprar uma indulgência, então sofria as consequências, as penalidades dos seus erros, porque as penalidades eram severas. Mas Lutero pregava estas coisas. Só que Lutero era um grande estudioso da Bíblia, era professor da Universidade de Wittenberg, e é interessante que lá como professor, ele não deixava de estudar, porque todo professor tem que estudar, não é verdade? Para que ele possa se atualizar. E, é claro, o objeto de estudo de Lutero era a Bíblia, e ele começou a estudar. E é interessante, irmãos, que o melhor método para estudar a Bíblia é chamado método indutivo, que é ler e reler. Então você vai lendo, relendo várias vezes, inúmeras vezes, e é claro, vai orando, porque a Bíblia não é um livro morto, não é verdade? A Bíblia é um livro que você precisa realmente orar, pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo, para que você entenda. Não é fácil entender a Bíblia, só consegue entender a Bíblia quem tem o Espírito Santo para iluminar, isto é, para trazer luz. Então Martinho Lutero, ele começou a ler a Bíblia, mas começou a ler lá do Gênesis, e quando ele chegou neste texto, principalmente a última frase do verso 17, ele entendeu quando o texto diz que o justo viverá por fé, ou pela fé, ou através da fé. Naquele momento o Espírito Santo falou ao coração dele, falou: olha, o que você está fazendo está errado, o que a igreja está fazendo está errado. Nós não podemos viver pelo que temos, mas nós vivemos pela graça de Deus através da fé. Então Lutero, entendendo isso, é assim que acontece conosco, né? Quando nós somos convertidos pelo Espírito Santo de Deus, não dá para continuar no caminho errado que outrora nós vivíamos, não é verdade? Deus transforma a nossa vida, e Deus transformou a vida de Martinho Lutero, e fazendo isso, ele não podia mais se conformar com aquilo que a igreja estava praticando. E quando eu falo se conformar, é praticar aquilo que ele vinha também praticando. E ele então quer ensinar isso para as pessoas, e ele tentou primeiramente falar com o colegiado, falar com as pessoas com quem de direito,
né, que eles estavam fazendo algo errado e que não era daquela forma que deveria fazer. Com isso, é claro, ele foi expulso da universidade, perdeu o direito de ensinar naquele tempo e também, mais tarde, foi excomungado, porque pregava algo agora contrário às leis da então igreja que existia na época. Isso é interessante, irmãos, porque faz parte do nosso legado, da nossa história. Então, Martinho Lutero, ele queria continuar ensinando. E aí, ele fez o quê? Ele apregoou e criou 95 teses, isto é, 95 postulados teológicos sobre essa questão do justo viver pela fé, sobre salvação, e ele apregoou isso na abadia lá de Wittenberg, né? E não podendo pregar mais, ensinando aos alunos, ele fez isso do lado de fora. E fazendo do lado de fora, assim como hoje acontece muito, né? Quando alguém começa a pregar o evangelho em algum lugar, ele vai ter seguidores. Por mais que o evangelho que a pessoa venha pregar esteja distorcido, mas qualquer pessoa que tenha uma boa oratória, que tenha uma boa dicção e que saiba falar em público, vai conseguir adeptos, vai conseguir seguidores. A intenção de Lutero não era criar uma nova igreja, pelo contrário, ele queria que a igreja que ele servia a Deus pudesse ser transformada, mas isso não aconteceu. Então, aqueles que começaram a segui-lo nas suas doutrinas, passaram a ser chamados de luteranos. Até hoje, a igreja luterana tem força na Europa e em alguns países. No Brasil, há várias igrejas chamadas igrejas luteranas, e daí para frente, a reforma foi se expandindo. Aquilo que antes era apenas um desejo de ver a igreja mudar, agora se tornou um grande movimento reformador da igreja. Então, depois dele, é claro, vieram outros reformadores. Pois bem, vamos ao texto? O texto diz assim, versículo 16 e 17 de Romanos 1. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Observe, meus irmãos e irmãs, que o texto já nos dá aqui algumas dicas muito preciosas, mas a primeira coisa que eu queria que você pensasse nesse texto, que não está nem nos nossos pontos aqui do nosso sermão, é logo a primeira frase que nós lemos: não me envergonho do evangelho. Tem muito cristão hoje em dia se envergonhando do evangelho, isto é, tem muito crente que não tem coragem nem mesmo de se identificar como crente. É bem verdade que o ideal seria que nós nem precisássemos nos identificar, não é verdade? Dizer assim, eu sou crente e sirvo a Deus na igreja tal. O ideal é que não precisasse fazer isso, e que as pessoas que convivem conosco pudessem ver em nós, olha, você é crente, não é? Você é diferente, você tem algo especial. O ideal seria esse, não só pelo seu comportamento, mas também pelas suas palavras, isto é, por aquilo que você é com Deus. Mas, se isso não acontece às vezes de forma espontânea, que pelo menos nós não nos envergonhemos do evangelho, isto é, que possamos realmente levantar a bandeira. Assim como muitos de nós levantamos várias bandeiras, e nesse tempo, né, de eleições, nós sabemos bem o que é isso, né? Pessoas levantam bandeiras e se polarizam o tempo todo, e é claro que cada um tem o livre direito de fazer isso, mas o importante é nós pensarmos que a principal bandeira que nós precisamos levantar e fazer tremular no nosso país, na nossa cidade, na nossa família, entre os amigos, é a bandeira de Cristo, é a bandeira do evangelho. Essa não tem cor, não tem raça, não tem divisão nem acepção de pessoas.
esta bandeira nós precisamos fazer tremular na terra que nós estamos inseridos. Pois bem, nesta manhã eu quero falar um pouquinho sobre a essência do Evangelho. A essência do Evangelho. Se você parar para pensar, o Evangelho é algo muito especial, é muito importante para nós. E Lutero percebeu isso. Lutero percebeu, João Calvino percebeu, Zwingli e tantos outros reformadores. E nos dias de hoje, muitos de nós precisamos também perceber a essência do Evangelho do Senhor Jesus. Mas se pensássemos hoje, qual é a essência do Evangelho, isto é, qual é aquilo que de mais importante que você pode pensar acerca do Evangelho, você pode pensar primeiramente que o Evangelho ele é poder de Deus. Observe que o texto diz isso. Ele não se envergonhava, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Sabe? E ele dá algumas razões pelas quais ele não se envergonhava do Evangelho. E é interessante, irmãos, por quê? Porque o apóstolo Paulo era também cidadão romano. E ele escreve esta carta, que é considerada pelos teólogos um tratado teológico, pelo seu cunho teológico total na sua carta, na sua escrita. Ele escreve para uma igreja que estava inserida dentro de um contexto totalmente idólatra. Roma vivia um contexto de idolatria muito grande. O Império Romano, ele promoveu, sim, coisas boas que ajudaram no avanço do Evangelho. Não sei se você já ouviu falar, mas há um livro chamado A Pax Romana. E se você tiver a oportunidade de baixar aí no seu celular e ler, não é? Ou de você conseguir este livro, porque ele está esgotado há muito tempo, esse livro nos dá a exata ideia daquilo que o Império Romano, ele pôde contribuir, ainda sem saber, para o crescimento e avanço do Evangelho. Ele, por exemplo, unificou a língua no seu império. Ele, por exemplo, construiu estradas e os missionários puderam levar o Evangelho em lugares que até então não poderiam chegar. Então, houveram contribuições, né, do Império Romano, e Paulo então escreve esta carta, e ele começa falando justamente do assunto mais delicado para aquele povo, que é o assunto chamado Evangelho, a essência do Evangelho, para mostrar para aqueles crentes recém-convertidos, alguns inclusive eram soldados, eram pessoas que tinham até patentes no exército romano, pessoas, né, de condição social também elevada, mas também Paulo conseguia falar para a plebe, e ali ele então pôde falar sobre a essência do Evangelho. E a primeira coisa que ele diz, olha, ela é poder. A ideia aqui, a palavra poder, a palavra dínamos, tem a ver com dinamite, com aquilo que pode implodir ou explodir a nossa vida. É interessante isso, meus irmãos, por quê? Porque quando nós somos alcançados pela graça de Deus, é como se a nossa vida fosse explodida mesmo, ou implodida, não é? Isto é, nós somos transformados. É preciso quebrar, quando a gente canta pedindo a Deus para quebrar o vaso, né? Faz de mim um vaso novo, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quando você canta isso, é porque você deseja ser quebrado. Porque para que seja feito um vaso novo, precisa ser quebrado. Não é verdade? Não dá para fazer vaso novo deixando aquele intacto, senão vai ser remendo, sabe? E a Bíblia diz que a gente não pode remendar. Não se põe remendo nas coisas velhas, porque vai dar problema. Quem sabe costurar igual a irmã Belinha, né? Que segundo as boas línguas é costureira de mão cheia, né? Ela sabe que não pode fazer remendo, né? Remendo, botar um pano novo em roupa velha, porque vai esgaçar, né? Isso que a Bíblia diz. Me lembro que havia uma palavra, minha mãe também costurava, né? E ela dizia que o nome dessa palavra que faz isso é cinzir. É isso mesmo, Belinha? Tinha que cinzir, né? E eu usei muita roupa com remendo grande quando era criança.
É porque não tinha dinheiro para comprar, não é? Então a gente usava lá, ó, fazia aquele monte de costura, e a máquina, eu acho que passava umas mais de 1000 vezes em cima daquele negócio, e aquilo ficava meio duro, né? A gente andava, aquilo pegava nos pelos da perna e tal, era muito ruim, mas tinha que usar. Mas não demorava muito, aquilo abria de novo, por quê? Porque era um remendo com a peça nova em coisa velha. E o apóstolo Paulo está falando justamente que o Evangelho, ele é dínamo, ele é poder, ele vai explodir mesmo tudo, ele vai deixar a sua vida em caquinhos, para depois Deus pegar e transformar e fazer esse barro e um vaso novo, um vaso de honra. A Bíblia diz que nós temos que ser vasos de honra e não vasos para desonra. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, há no nosso meio, e quando eu falo no nosso meio, estou falando do meio evangélico em geral, muitos vasos de desonra, isto é, pessoas que não dão bom testemunho, crentes que não priorizam o reino de Deus, crentes que estão muitas vezes com um pé na igreja e um pé no mundo. Precisamos realmente ter vida transformada. Quem já viu a televisão nesse tempo de guerra lá na Ucrânia, está vendo quanta destruição a dinamite está causando, não é verdade? Quanta destruição. E depois que aqueles prédios estão destruídos, o que adianta mais? Tem que passar o trator, arrancar aquilo tudo ali e construir um prédio novo. Se quiserem, tem que construir um prédio novo. Vocês se lembram das torres gêmeas? Caíram, foram explodidas, não é? E construíram algo novo naquele lugar. A verdade, meus irmãos e irmãs, é que na essência do Evangelho, precisamos pensar que o Evangelho é o poder de Deus. Isto é o poder transformador, é o poder restaurador, é o poder que tira, sabe, aquilo que está atrapalhando a gente de servir a Deus, é aquilo que causa essa explosão também de alegria no nosso coração, sabe, é aquilo que pode mudar, transformar, fazer de nós alguém diferente, alguém novo para a glória de Deus. Então, essência do Evangelho, primeira coisa, é poder de Deus, mas é poder de Deus com a finalidade, olha o que o texto diz, para a salvação de todo aquele que crer. Observe, meus irmãos, que algo aqui também está implícito no que Paulo está dizendo. Não está dizendo aqui que a salvação é para toda a raça humana. Aqui está implícito a questão da escolha de Deus. Por quê? Que é poder de Deus, o Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. A salvação é apenas para aquele que crê. Pastor, mas então todo mundo pode crer? Não. Só pode crer aquele que o Espírito Santo colocar fé no coração. Sem fé é impossível crer, é impossível agradar a Deus. Então é preciso fé, e esta fé é colocada por Deus no coração daquele que Ele deseja salvar. Mas a segunda coisa que nós podemos observar é que também faz parte da essência do Evangelho, porque ele é a revelação da justiça de Deus. Olha só, versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma das coisas que fazem parte da essência do Evangelho é que é, de fato, a revelação da justiça de Deus. Pensar na justiça de Deus é algo maravilhoso. Por quê? Porque foi a justiça do Senhor que fez com que Jesus fosse crucificado na cruz do Calvário. Foi para aplacar a justiça de Deus, para cumprir a lei. Então, podemos dizer que a ideia que nós temos de salvação é porque foi um ato forense de Deus, um ato da justiça de Deus. Deus em Cristo Jesus cumpriu a lei. Então foi um ato forense, um ato de justiça, quando Deus, através de Jesus, cumpriu a lei que Ele mesmo estabeleceu. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não muda.
Então, se o Senhor tivesse simplesmente perdoado os nossos pecados, sem cumprir a lei que Ele mesmo havia estabelecido, então Deus estaria sendo parcial, não é verdade? Deus estaria sendo parcial, e o nosso Deus jamais se pôs em parcialidade, isto é, Deus não iria simplesmente nos perdoar, simplesmente por causa dos nossos lindos olhos azuis, de maneira nenhuma. O Senhor fez isso através do cumprimento da lei. E a lei exigia o quê? Exigia sacrifício, exigia derramamento de sangue para a remissão de pecados. Então o que Deus faz? Deus resolve nos salvar, aplicando a justiça dele em nosso lugar, em Jesus na cruz do Calvário. Então em Jesus, nossos pecados sim foram perdoados. Em Jesus, a justiça de Deus, ela foi completamente satisfeita. Isso quer dizer, meus irmãos e irmãs, que a essência do Evangelho é a revelação da justiça de Deus. O que nós podemos entender por revelação? É aquilo que você ainda não conhece. Antigamente nós íamos fazer fotos, né? Quem tinha máquina fotográfica, né? Até pouco tempo, as máquinas fotográficas, né? Hoje em dia ninguém mais tem máquina fotográfica. Quem tem virou peça de museu, né? Guardada lá, estragando, a minha está lá estragando. Já criou até um fungo lá que um dia eu vou mandar consertar. Mas observe a coisa interessante. Você ia para um passeio, né? Ou um casamento, você tinha que escolher fotógrafo a dedo, porque tinha fotógrafo depois, na hora de revelar as fotos ficavam tudo ruim, não era isso? Aí você ia para um passeio maravilhoso de férias, levava lá um monte de rolinho de filme, não era assim? E tirava um monte de foto. E quando você chegava de lá, você ia correndo para aquelas lojas que revelavam as fotos. E punha tudo lá para revelar. E não era barato, né? Não era barato. E aquela ansiedade, porque não era na hora, depois que se criou, né, revelação instantânea, mas você tinha que esperar 2, 3 dias, e a ansiedade, como ficaram as fotos, e aí você pegava, ia lá no dia marcado, pegava as fotos, aqueles envelopes, e sentava no banco da praça mesmo, para começar a ver. Quantos fizeram isso, gente? Quantos fizeram isso? Não é assim? Então, e a gente ficava ansioso para saber como é que ficou, e aí quando você ia procurar as fotos que você mais queria ver, queimou, velou, aquele negócio amarelado, né? Aquilo turvo, que você não entendia nada, e dava uma frustração, não é? Pois bem, aquilo se chamava revelação, isto é, você ia passar a saber alguma coisa que você ainda não sabia. Bem, a revelação de Deus é a mesma coisa, e eu quero esclarecer para você os 2 tipos de revelação que existem na doutrina reformada. Há uma revelação chamada revelação geral. Sabe o que é revelação geral? É aquela que está lá escrita no Salmo 19. O que diz o Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, dela não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua glória. Então observe que ali está a revelação geral. O que quer dizer isso? Que o sol nasce sobre justos e injustos. Quando o sol nasce lá na sua casa, lá no seu sítio, na sua fazendinha, não é? Não nasce só em cima da sua casa, nasce? Ou não brilha também na casa da Belinha, na casa da Júlia, não é assim? Brilha em todo lugar. Quando chove na sua casa, não chove só na sua casa, não é verdade? Então toda a criação de Deus faz parte da revelação geral de Deus, isto é o tipo de revelação para toda a raça humana, e tudo isso mostra quem é Deus. Então tudo que foi criado, você olha para uma árvore, para um rio correndo ali no seu leito, você olha para as ondas do mar, ou qualquer coisa criada, olha para o irmão que está ao seu lado, por exemplo, e você vê a grandeza de Deus, você consegue conhecer um pouco daquilo que Deus é. Mas existe também a revelação especial de Deus. Essa não foi para toda a raça humana, porque a revelação especial de Deus
foi Cristo Jesus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, lembra do credo? É esse Jesus, revelação especial. Mas esta revelação só consegue ter quem tem o Espírito Santo no coração. Isso quer dizer que é só para nós, servos e servas de Deus. Então Deus, Ele nos deu algo a mais do que deu para o mundo. Ele revelou para nós algo mais especial do que revelou para toda a raça humana. Porque para nós Ele revelou a graça dEle, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é muito importante nós observarmos que a essência do Evangelho, primeiro, é o poder de Deus. Segundo, é a revelação da justiça de Deus. E terceiro e último lugar, é fundamentada na fé. Fundamentada na fé. A essência do Evangelho, o que é mais importante do Evangelho, é que o Evangelho é fundamentado na fé. Não dá para você crer no Evangelho sem fé. Não dá para viver o Evangelho sem fé. Não dá para agradar a Deus sem fé. Não dá para você amar o irmão sem fé. Pastor, mas que fé é essa? Talvez você possa se lembrar daquele texto que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas não quero falar apenas disso, porque se você se limitar a pensar neste versículo para poder realmente delimitar o que é fé, então você vai ficar pobre demais a sua interpretação. Mas é preciso pensar que fé é bem mais do que isso. A fé, na verdade, é dom de Deus para a salvação do perdido. A fé é dom de Deus para nos habilitar a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Assim como você precisa ser habilitado para algumas atividades, também para crer em Jesus é preciso ser habilitado. Ninguém pode crer em Jesus se não for habilitado através da fé. A Bíblia diz que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for através do Espírito Santo. Olha só, também ninguém que tem o Espírito Santo vai dizer anátema a Jesus. É isso que a palavra de Deus nos mostra, isto é, ninguém que é crente de verdade, que já tem o Espírito Santo dentro do coração, jamais irá blasfemar ou amaldiçoar a Cristo, porque dizer anátema a Jesus é amaldiçoar Cristo, mas aquele que verdadeiramente nasceu de novo, jamais fará isso, segundo diz as Escrituras. Então, meus irmãos, o fundamento do Evangelho é a fé. E nós recebemos esta fé por meio do Espírito Santo de Deus. Não dá para você crer em Jesus se não tiver fé. E é importante saber que esta fé, ela vai te habilitar a cada dia a caminhar um pouco mais na presença do Senhor. Por isso que a fé, ela não pode ser morta. Por isso que a fé precisa produzir alguma coisa. O apóstolo Paulo, ao escrever as suas cartas para Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, ele vai falar da operosidade da fé daquele povo. Olha só, o que é isso? É uma fé que fazia alguma coisa, é uma fé que operava maravilhas, milagres, que fazia algo, não era uma fé morta. Aí, meus irmãos, cabe para nós pensarmos numa pergunta, uma pergunta retórica. Que tamanho é a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Será que já está do tamanho de um grão de mostarda? É claro que lá é uma linguagem, simbólica, figurada, porque o grão de mostarda era na época, conhecida como o menor grão que existia. A ideia é que você precisa ter fé. E ainda que seja pequena como um grão de mostarda, isto é fé do mesmo jeito. Você ia pedir o que quiser. Jesus falou, olha, se tiverdes fé, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha só. Você tem pedido para Deus o que você quer e está conseguindo? Tudo que você pede para Deus está conseguindo? Então é sinal que a sua fé está ainda muito pequena. Não é verdade? Isso quer dizer que nós estamos fazendo pouco para Deus.
quer dizer que a obra que estamos fazendo é pequena ainda. Porque, irmãos, o que mostra a nossa fé são as obras. Você não precisa de obras para ter fé, não precisa de obras para ser salvo, mas você que é salvo não pode deixar de fazer as obras. Isso é muito importante, porque o desejo daquele que recebeu fé como dom de Deus no coração é praticar a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tem muita gente dentro das nossas igrejas que simplesmente não querem fazer nada. Simplesmente cruzam os braços e acham, tá bom, já sou crente, já sou salvo, tá maravilhoso. Só que o Senhor nos manda progredir cada vez mais. Progredir cada vez mais. Isso quer dizer que eu preciso crescer, que eu preciso fazer com que esta fé, ela chegue a níveis muito elevados, muito altos. E muitas vezes a nossa fé está bem pequena, sabe? Então, meus irmãos, nesta manhã que antecede o dia da reforma, sabe, que você possa pensar, que você possa colocar nas mãos de Deus, Senhor, me mostra essa fé aí, me mostra essa fé, eu quero viver pela fé. O justo, aquele que foi justificado por Deus, tem que viver pela fé. Não vivemos, pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. E cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso, viver pela fé é muito importante. Então, grave hoje no seu coração, na sua mente, a essência do Evangelho é o poder de Deus, é a revelação da justiça de Deus e é fundamentada na fé. Este é o Evangelho que nós cremos, esse é o Evangelho que foi entregue a nós através de Jesus. Esse é o próprio Cristo que foi entregue a nós através do sacrifício vicário. Então, meu irmão e minha irmã, que você possa fazer valer isso na sua vida, que você possa realmente entender e valorizar isso que Jesus fez por mim e por você. Porque pode ser, diz a Bíblia, que por algum justo alguém se anime a morrer, mas por nós pecadores, só Jesus, só Ele se animou a morrer. Então pense nisso, e hoje à noite vamos falar justamente sobre este, que se animou a morrer por nós. Sabe quem? O amigo verdadeiro. É o que vamos compartilhar hoje à noite, ser amigo de Cristo. Que você seja amigo de Cristo em nome de Jesus. Amém?